Se o mercado de Bitcoin fosse um filme de suspense, eu diria que a gente está naquela cena, sabe? O protagonista entra num quarto escuro e ninguém sabe se vai encontrando tesouro ou um monstro. A tensão tá no ar. Totalmente. Porque na última semana, o que a gente viu foi uma capitulação brutal, saídas recordes dos ETFs, o preço despencou para níveis que a gente não via desde abril, o medo tomou conta. Exato. E agora, nesse silêncio que vem depois da tempestade, alguns sinais técnicos começam a piscar, meio que sugerindo que o pior já passou. Aí fica a pergunta de $1 milhão, né? A gente tá pisando em terra firme numa oportunidade de compra? Ou isso é só areia movediça antes de uma queda ainda maior? E o que deixa tudo mais complexo é que a resposta não está só no gráfico do Bitcoin. Esta semana, o roteiro desse filme vai ser escrito pelos dados macroeconômicos. A gente vai ter uma enxurrada de informações cruciais dos Estados Unidos, aquelas que foram adiadas pela paralisação do governo e que vão basicamente ditar o humor do Fed para a última decisão de juros do ano. É a briga do século, os sinais de esgotamento do mercado contra a incerteza total da economia. Exato. Então, antes da gente tentar prever o futuro, vamos rebobinar a fita e entender o que aconteceu na semana passada, porque o movimento foi sísmico, para dizer o mínimo. O Bitcoin chegou a bater nos $80.537. Foi intenso. E depois ensaiou uma recuperação tímida, voltando a flutuar ali na casa dos 88. Mas chamar isso só de queda me parece pouco. É, muito pouco. O que é fascinante é que não é só a correção de preço, foi um evento de capitulação mesmo. E o epicentro desse terremoto foram os investidores de curto prazo, os STHs, os Short Term Holders. Certo. Para se ter uma ideia, o volume de perdas realizadas por esse grupo atingiu um pico que a gente não via desde, o colapso da FTX. Foi uma verdadeira faxina no mercado. E por que essa venda dos investidores de curto prazo, os STHs, é um sinal tão relevante? É porque eles são vistos como os mais assustados do mercado, as mãos de alface. Exatamente. Eles são o que a gente pode chamar de dinheiro turístico. Entraram há pouco tempo, talvez atraídos pela alta, com menos convicção e, claro, estômagos menos preparados para essa volatilidade toda. Entendi. São os primeiros a correr para a saída de emergência no primeiro sinal de fumaça, sabe? Então, uma limpeza desse grupo, por mais dolorosa que seja no curto prazo, é, paradoxalmente, um sinal de saúde para o mercado. O ativo passa das mãos fracas para mãos mais fortes. Faz sentido. E essa onda de pânico teve uma origem bem clara, né? Os fluxos institucionais. Sem dúvida. Vimos a quarta semana seguida de saídas líquidas dos ETFs de Bitcoin. Só na última semana foi um rombo de quase $2 bilhões, somando quase 5 bilhões no mês. A NYDG, que é uma gigante do setor, não mediu palavras e chamou de fuga de capital real. Não é só sentimento, é dinheiro de verdade saindo. Sim, e a sangria não parou nos ETFs. Os veteranos do mercado, os detentores de longo prazo, os LTHs, também pisaram no acelerador. Eles realizaram lucros impressionantes. Tiraram da mesa cerca de $127 bilhões nos últimos 3 meses. Nossa. Mas em contrapartida, tivemos um movimento curioso do outro lado do balcão. É aqui que a história fica interessante. Quem estava comprando enquanto todo mundo vendia? As baleias de menor porte. A gente está falando de entidades que detêm uma quantidade significativa de Bitcoin, mas não chegam a ser os gigantes institucionais. Esse grupo absorveu cerca de $3,1 bilhões em compras. Uau! O que a gente está testemunhando é uma grande transferência de moedas, uma verdadeira troca de guarda no mercado. Mas espera um pouco. Se os grandes ETFs, que supostamente representam o capital institucional mais sofisticado, estão saindo em massa, e quem está comprando são essas baleias menores, isso não é um sinal preocupante? Não significa que o smart money de verdade está fugindo e deixando a conta para outros? Essa é a leitura mais pessimista e é uma preocupação válida, sim. Mostra que o capital mais sensível ao cenário macro de curto prazo está de fato reduzindo o risco. Certo. Por outro lado, a leitura otimista é que essa é uma fase de maturação. O Bitcoin está passando das mãos de fundos que o veem como mais um ativo de risco numa planilha para entidades e indivíduos com uma tese de investimento de mais longo prazo, que veem essa queda como uma oportunidade.
É um debate sobre qual grupo tem a visão mais correta do futuro no fim das contas. Isso é um quebra-cabeça fascinante. Deixa eu ver se entendi o cenário. O dinheiro inteligente dos institucionais e os veteranos do mercado estão realizando lucros ou saindo, mas, ao mesmo tempo, os sinais vitais do Bitcoin, os dados on-chain, estão indicando que a queda pode estar no fim. Como a gente concilia essas duas realidades que parecem opostas? Exatamente esse é o cabo de guerra que define o momento atual. E os argumentos técnicos para um fundo de mercado são bem fortes. O preço, por exemplo, encontrou um suporte muito forte numa região crítica, ali perto dos $81.500. E não é um número aleatório. Sei. Ele coincide com dois indicadores-chave. E quais são eles? O primeiro é a True Mean e o segundo é o preço médio de aquisição de todos os ETFs à vista. A defesa ferrenha dessa zona mostra que tem uma força compradora disposta a lutar por esse patamar. Essa True Mean soa como um termo bem técnico. Na prática, o que ela representa? É como se fosse o preço de equilíbrio de todo mundo que está no mercado? O ponto de 0 a 0? É uma ótima analogia. É basicamente isso. O preço médio de aquisição de todas as moedas em circulação. Quando o preço cai até esse ponto, significa que o investidor médio, na teoria, não está nem no lucro, nem no prejuízo. É uma linha psicológica muito forte. Entendi. Segurar esse suporte mostra que, na média, os compradores estão dispostos a defender suas posições e não querem vender no prejuízo. Uhum. E o que esses indicadores técnicos estão dizendo, em conjunto, é que o mercado está esgotado. Pensa no maratonista que correu rápido demais no início da prova e agora mal consegue se manter em pé. Boa. O índice de força relativa, o RSI, caiu abaixo de 30, um nível de sobrevenda extrema. O índice de medo e ganância bateu em 15, que é medo extremo. São todos sinais de exaustão completa da força vendedora. Isso não garante que a corrida acabou, mas sugere que uma pausa para respirar é quase inevitável. Ok, o cenário técnico parece claro, o mercado está exausto de vender, mas aí a gente vira a cabeça para o cenário macroeconômico e a história fica bem mais nebulosa, principalmente quando o assunto é o Federal Reserve. A narrativa parece ter virado 180 graus em questão de dias. Virou completamente. Há uma semana, o mercado estava praticamente certo de um corte de juros em dezembro, mais de 80% de probabilidade precificada. Agora, essa chance caiu para cerca de 60%. Uma queda brusca. E essa confusão toda vem de dados conflitantes que pintam retratos opostos da economia americana. É a briga do pouso suave contra a economia superaquecida, né? De um lado, o mercado de trabalho dá sinais de que está esfriando, com o desemprego subindo para 4,4%, o maior nível desde 2021. Do outro, o PIB do terceiro trimestre foi revisado para cima, mostrando um crescimento anualizado de 4,1%. É um número muito robusto. Como o Fed lê isso? Esse é o dilema. Um mercado de trabalho mais fraco sugere que a política de juros altos está funcionando e que o Fed poderia relaxar. Um PIB forte sugere o contrário, que a economia ainda está aquecida e que é cedo para cortar juros. O Fed está preso entre a cruz e a espada. E no meio dessa discussão sobre juros, tem uma notícia estruturalmente muito importante sobre liquidez que talvez tenha passado batido para muita gente. A gente podia falar um pouco sobre o aperto quantitativo, o QT, e por que o fim dele é tão relevante. Com certeza. O QT, ou Quantitative Tightening, é basicamente o Fed fazendo o oposto de imprimir dinheiro. Ele reduz o balanço patrimonial dele, vendendo títulos que possui no mercado. Certo. Na prática, isso funciona como um aspirador de pó, drenando liquidez, ou seja, retirando dólares do sistema financeiro. É um vento contrário para ativos de risco. A grande notícia, que foi confirmada, é que esse processo de aspirar dinheiro vai terminar no dia 1º de dezembro. Ou seja, a torneira que estava retirando dinheiro do sistema vai ser fechada. Exatamente. Isso não significa que eles vão começar a injetar dinheiro imediatamente, mas aquele vento contrário constante para de soprar. É um catalisador de alta muito significativo no longo prazo, mesmo que o curto prazo continue sendo esse campo minado de volatilidade. Certo. Então, o cenário está montado. Um mercado tecnicamente ferido, mas dando sinais de ter encontrado um chão, contra uma macroeconomia completamente imprevisível.
O que especificamente a gente deve observar nesta semana, que começa hoje, 25 de novembro, para tentar desempatar esse jogo? O foco absoluto está em 3 relatórios econômicos dos Estados Unidos que foram adiados. Nessa terça-feira, a gente vai ter os dados de vendas no varejo e o Índice de Preços ao Produtor, o PPI, ambos referentes a setembro. E na quarta, saem os pedidos iniciais de seguro-desemprego, que é um termômetro semanal do mercado de trabalho. E por que o mercado está tão obcecado com esses números que são de setembro, um passado relativamente distante? Se a gente conectar isso ao quadro geral, a resposta é o timing. Esses são os últimos dados de peso que o mercado e o Fed vão ver antes da reunião de política monetária do dia 10 de dezembro. Ah, claro! Eles são a peça final do quebra-cabeça. Ok, então vamos fazer uma simulação. Se os dados de vendas no varejo de terça-feira vierem muito fracos, o que acontece? O mercado automaticamente sobe esperando o corte de juros ou é mais complexo? É uma reação em cadeia quase instantânea. Dados fracos de varejo indicam um consumidor perdendo força. Isso aumenta as apostas do mercado num corte de juros para estimular a economia. Com a expectativa de juros mais baixos, o dólar tende a enfraquecer globalmente. E com um dólar mais fraco, ativos de risco como o Bitcoin, que são cotados em dólar, se tornam mais atraentes. E o contrário também, imagino. O caminho inverso é igualmente verdadeiro. Números fortes podem causar uma onda de aversão ao risco. É por isso que esses dados, mesmo sendo velhos, têm o poder de mover o mercado hoje. Entendi. E tem mais um detalhe crucial que apimenta essa semana: o feriado. Com os mercados tradicionais nos Estados Unidos fechados na quinta-feira para o Dia de Ação de Graças e operando em horário reduzido na sexta, a liquidez vai ser muito menor. Ah, é verdade. Qualquer surpresa nos dados de quarta-feira pode gerar uma volatilidade amplificada no mercado cripto, que, como a gente sabe, nunca dorme. É a receita perfeita para movimentos bruscos e exagerados. Com certeza. Com menos gente negociando, qualquer ordem maior de compra ou venda tem um impacto desproporcional. E do lado estritamente cripto, para além da dança do preço com o macro, o que mais está no nosso radar? Os desbloqueios de tokens, os famosos token unlocks. Eles são sempre um ponto de atenção porque representam uma fonte de potencial pressão vendedora. Você pode explicar na prática o que é um desbloqueio e por que ele importa? É simplesmente mais gente podendo vender ao mesmo tempo? É uma garantia de queda? Não é uma garantia, mas é um aumento da oferta potencial. São tokens que estavam travados, sabe? Pertencentes a equipes de desenvolvimento, investidores iniciais ou fundos do projeto. Certo. Quando eles são desbloqueados, ficam disponíveis para serem vendidos no mercado. O maior evento da semana vai ser o desbloqueio de mais de 300 milhões de dólares em tokens Hype, do protocolo Hyperliquid, na sexta-feira, dia 29. Além dele, teremos liberações relevantes de projetos como Wallet Connect, Jupiter, Optimism e Zora até o fim do mês, e Sui logo no dia 1º de dezembro. É mais uma variável de oferta para ficar de olho num mercado já fragilizado. Ufa, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Para amarrar tudo, então, o mercado está num equilíbrio extremamente delicado. Por um lado, um fundo técnico parece estar se formando depois de uma limpeza brutal da alavancagem. Por outro, o cenário macroeconômico é um campo minado e os dados desta semana vão funcionar como o gatilho que pode detonar a próxima grande movimentação, seja para cima ou para baixo. É a definição perfeita. A gente está num ponto de inflexão e para deixar uma reflexão final, algo para se pensar durante a semana, essa capitulação que a gente discutiu, com saídas massivas de ETFs e vendas de detentores de longo prazo, está sendo vista por alguns analistas como o momento IPO do Bitcoin. Interessante. A posse do ativo está sendo transferida de mãos antigas dos primeiros adotantes e especuladores para uma nova e mais ampla base de participantes, incluindo o varejo institucional. A grande questão a se ponderar é: como vai ser o comportamento do mercado quando essa gigantesca transferência de posse estiver completa? A convicção, os objetivos e as ações dessa nova geração de detentores vão ser diferentes na próxima fase do ciclo? Essa talvez seja a pergunta mais importante de todas.